Olá, sou Daniel Meirelles, especialista de processos do Hospital Sírio-Libanês. Vou apresentar uma ferramenta aplicada no projeto Lean nas Emergências, chamada VSM, conhecido também como Mapa de Fluxo de Valor Agregado ou do inglês Value Stream Mapping. Essa ferramenta é aplicada para resolver problemas como fila, custo de operação, taxa de mortalidade elevada, capacidade ociosa do hospital, faturamento e o pior de todas, a superlotação. O objetivo dessa ferramenta é visualizar o fluxo do processo ponta a ponta e identificar as oportunidades de melhoria, propor melhorias de processo e visualizar onde é possível aplicar a ferramenta para redução de desperdícios e aumento da sua eficiência produtiva. O VSM, ele classifica o processo em dois pilares. O primeiro é as atividades que agregam valor ao processo. Ou seja, o cliente pagou por aquele serviço, e as atividades que não agregam valor ao processo. Ou seja, consomem os recursos, mas não contribuem diretamente para os serviços. Como desenhar então um VSM? Vamos lá. Passo 1. Fixar uma folha de papel na parede, pode ser com papel pardo ou cartolina. Passo 2. Mapear o processo atual. Neste caso, mapearemos o processo de um pronto-socorro, onde a primeira atividade é registrar o paciente. Segunda, fazer a triagem. Terceira, o médico irá atender aquele paciente. Quarta atividade, coletar exames. Quinta atividade, reavaliar aquele paciente. E a sexta, liberar alta ou internar o paciente. Passo 3. Descrever a função do colaborador responsável pelaquela atividade. Registrar o paciente, um recepcionista. Fazer a triagem ou a classificação de risco, um enfermeiro. Atender o paciente, médico. Coletar exames, enfermeiro. Reavaliar aquele paciente, um médico. E quem libera a alta ou interna o paciente? Um médico também. Passo 4. Levantar a quantidade de colaboradores. Na atividade registrar o paciente, quantos recepcionistas eu tenho? Na atividade triagem, quantos enfermeiros eu tenho para fazer a triagem e a classificação de risco? E assim sucessivamente. Passo 5. Apurar o tempo de ciclo, ou seja, é o tempo de execução daquela atividade do processo. Esse é o tempo que agrega valor ao processo, o que o cliente/paciente está disposto a pagar. Quanto tempo eu demoro para registrar aquele paciente no sistema? Quanto tempo eu demoro para fazer a minha classificação de risco? Quanto tempo aquele médico demora para atender o paciente? E assim sucessivamente. Passo 6. Agora, pessoal, chegou a hora de colocar os símbolos. Esse triângulo representa o tempo de espera, é o tempo entre as atividades. No processo do pronto-socorro, qual é o tempo entre registrar o paciente e até a triagem? Neste caso, o paciente está demorando 50 minutos. Esse é um tempo de espera, é um tempo que não agrega valor ao processo. Essas setas, elas têm como objetivo identificar e sinalizar o processo em um fluxo constante. Passo 7. Desenhar a escala de agregação de valor. Ou seja, é muito simples. Você vai transferir o tempo de ciclo no degrau superior e o tempo que não agrega valor, que é o que está dentro do triângulo, você vai descer para o degrau inferior. Passo 8. Cálculo dos indicadores. Tempo de agregação de valor é a soma de todo o tempo de ciclo das atividades. Tempo que não agrega valor é todo o ponto de espera daquele paciente, 195 minutos. E o lead time é a soma do tempo que não agrega valor mais o tempo que agrega valor, somando no total 255 minutos. O que é isso, pessoal? É o tempo desde a entrada do paciente até a sua saída para alta ou internação. Outro indicador muito importante é a taxa de agregação de valor, que nada mais é que tempo que agrega valor dividido pelo tempo total, ou seja, o lead time. Neste nosso exemplo,
apresentou 76% das atividades não agregam valor ao processo. Somente 24% são as atividades que agregam valor e são as atividades que o paciente pagou para esse serviço. Agora que calculamos a taxa de agregação de valor, o objetivo da equipe de processos é trabalhar em cima desses 76%, que são as atividades que não agregam valor ao processo. Outro conceito muito importante é o Takt Time, que tem como objetivo identificar a cadência do processo, de quanto em quanto tempo está chegando um paciente para ser atendido. Como calcular o Takt Time? Vamos fazer uma simulação em um hospital que receberá 312 pacientes no dia, num tempo operacional de 24 horas. O Takt Time ele faz a relação do tempo operacional dividido pelo total de pacientes. Então, no numerador vai ser 24 horas e no denominador 312, que seria o total de pacientes. Convertendo esse tempo operacional em minutos, multiplicaremos por 60 e dividiremos por 312, que é o total de pacientes, gerando um resultado de 4,61, ou seja, a 4,61 minutos chegará um paciente ao hospital. Agora, vamos relacionar o tempo de ciclo com o Takt Time. Primeira relação. Se o tempo de ciclo for maior que o Takt Time, vai ocorrer atrasos e filas. A segunda análise é tempo de ciclo menor que o Takt Time. O que isso vai impactar no processo? Ociosidade em todo o sistema. O ideal é tempo de ciclo igual ao Takt Time. A taxa de agregação de valor faz a relação do tempo que agrega valor sobre o tempo total, que é o lead time. No nosso exemplo aqui, apresentou 24%. E qual é o foco da equipe? É trabalhar nesses 76%, que são as atividades que não agregam valor ao processo. Então, pessoal, muito foco nesses 76% e bom trabalho a todos.